No coração seco do sertão, onde a terra rachava e o céu parecia pesar mais que as costas de um retirante, havia uma fazenda conhecida por todos e temida por muitos. A Fazenda Santa Angústia. Ali reinava o fazendeiro Joaquim Batista, homem, grande, de voz grossa, mãos sempre sujas de sangue. Não porque trabalhava na terra, mas porque mandava chicotear quem ousasse olhar nos olhos dele. Os funcionários eram tratados como bichos. Homens amarrados nos troncos de aroeira, mulheres chicoteadas no terreiro, crianças trabalhando desde antes de aprender a falar. Um dia, Antônio, um jovem peão, ousou pedir mais farinha para o almoço dos trabalhadores. Joaquim Batista respondeu, não com palavras, mas com a ponta da bota no rosto do rapaz, e 3 dias preso no curral, sem água. O sertão inteiro sabia, o governo sabia, mas ninguém ousava se meter. Até que, numa noite sem lua, 2 vultos chegaram pelas veredas. Um com chapéu de couro, espingarda cruzada nas costas. Outro com o facão pendurado na cintura e o olhar de quem já tinha visto o inferno. E voltado. Maria Bonita e Lampião tinham ouvido falar. E quando eles ouviam falar, era porque o fim estava perto. Maria Bonita e Lampião chegaram à beira da vila num canto onde as casas eram de barro rachado e o povo de olho baixo. Ali, ninguém precisava contar histórias. As marcas no corpo falavam. As marcas na alma gritavam. Dona Eulina, mulher de 60 anos, mostrou os braços. Meu filho ficou aleijado de tanto carregar saco de milho. Meu marido morreu enterrado num buraco que o patrão mandou cavar. E eu rezo todo dia para Deus mandar justiça. No terreiro, Antônio, aquele mesmo que fora chutado pelo fazendeiro, olhava de longe, com o rosto ainda marcado de roxo. Maria Bonita se agachou perto dele. Olhou fundo nos olhos. Você quer continuar apanhando, menino? Ou quer aprender a levantar? Ele não falou. Só assentiu com os olhos cheios d'água. Lampião sorriu de canto, o chapéu jogado para trás da cabeça. Esse sertão tá pronto para mudar, Maria. Tá só esperando o primeiro tiro. E naquela noite, à beira de uma fogueira pequena, o povo contou tudo. Os espancamentos, os castigos, os corpos sumidos no mato, as moças levadas à força. E Maria ouviu tudo, com o facão no colo e a promessa nascida no peito. Eu não vim aqui para rezar missa, eu vim para enterrar a velha ordem. O dia nasceu lento no sertão. O calor veio cedo, seco, pesado, mas o calor maior estava nos corações. Maria Bonita caminhava pelo vilarejo, parando em cada porta, olhando nos olhos do povo. Se for só eu e Lampião, nós vamos até o fim. Mas se vocês quiserem ser livres, esse facão vai ser só o começo. Os homens olharam para o chão. As mulheres olharam para os filhos. E então, um por um, levantaram a cabeça. O plano era simples. Os cangaceiros atacariam pelos fundos. O povo avançaria pela frente. Dona Eulina e as mulheres espalharam pimenta nos caminhos. Não era muito, mas ardia nos olhos dos cavalos. Os jovens cortaram as cercas, soltaram o gado, desmontaram as armadilhas. Na noite seguinte, do alto de um morro, Maria Bonita olhou a fazenda iluminada. O fazendeiro Joaquim Batista jantava carne gorda enquanto seus trabalhadores roíam pedaços de farinha seca. Lampião se aproximou com o chapéu jogado de lado. Tá pronta, rainha? Maria puxou o facão da cintura. A lâmina brilhou à luz da lua. Eu nasci pronta. A madrugada chegou como um suspiro abafado. Na fazenda, Joaquim Batista se deitava tranquilo, o estômago cheio e o coração vazio. Do lado de fora, o sertão fervia. No alto do morro, Maria Bonita levantou o braço. Lampião, ao lado, ajeitou a espingarda. O povo atrás respirava fundo, mãos tremendo entre facões, foices e enxadas. É agora, sussurrou Maria. O primeiro movimento veio silencioso. O gado solto invadiu o curral, quebrando cercas, espalhando poeira e pânico. Os jagunços saíram gritando.
Mas antes que sacassem as armas, os cangaceiros já tinham descido o morro como uma tempestade. No terreiro, Dona Eulina e as mulheres jogavam areia nos olhos dos cavalos. As crianças batiam em panelas. Os homens empurravam carroças para trancar o portão principal. O inferno tinha chegado, mas era um inferno para o lado certo. No meio da confusão, Maria entrou na casa grande, chutando porta, quebrando mesa, até encontrar Joaquim Batista. O fazendeiro arregalou os olhos. Pela primeira vez não tinha um chicote na mão. Tinha medo. Chegou tua hora, coronel de Barro, sussurrou Maria, o facão tilintando na mão. Lá fora, o sertão rugia. O povo finalmente tomava o que sempre foi seu. O dia seguinte amanheceu pesado, o céu coberto de nuvens baixas, o sertão parado como bicho acuado. Maria Bonita estava de pé no terreiro da vila, olhando a poeira que subia ao longe. O fazendeiro, Joaquim Batista, tinha escapado da casa grande. Covarde que era, correra para os fundos com meia dúzia de jagunços, jurando voltar com reforço. Lampião coçava a barba de pé ao lado dela. Ele vai buscar tropa, Maria, e não vai vir só com jagunço. Vai trazer soldado, delegado, talvez até padre comprado. O povo atrás deles murmurava, os homens discutiam, as mulheres choravam, as crianças se agarravam nas saias das mães. Antônio, o rapaz que fora chicoteado, falou alto: se a gente ficar, eles matam todo mundo. Se a gente correr, a terra é deles para sempre. Maria olhou para ele devagar. O facão reluziu na cintura. Os olhos dela tinham a calma de quem já atravessou o inferno. Quem disse que a gente vai correr? O povo calou. Ela subiu num banquinho simples, o vento balançando a barra da saia de couro. Eu sei que estão com medo. Eu também tô. Mas eu aprendi uma coisa no sertão. Medo não se mata. Medo se enfrenta. Se a gente correr hoje, o sertão corre atrás da gente pro resto da vida. Lampião sorriu de canto. Já vi rei se borrando com menos discurso, Maria. E foi assim que nasceu o plano. Ali, no meio da poeira, entre gente quebrada e chão rachado, o povo decidiu que ia ficar. O cerco só tinha começado. O sol mal tinha subido e já trazia no ar um cheiro estranho. Não era só de poeira, era cheiro de medo. No casarão de Joaquim Batista, os cavalos eram selados às pressas, os jagunços afiavam facões e na varanda o fazendeiro cuspia no chão, os olhos ardendo de ódio. Aqueles miseráveis vão aprender o que é desafiar. Ô patrão! Ele cuspiu no chão, engoliu uma dose de cachaça e gritou: chama o delegado! Chama o padre! Chama quem tiver farda! Quero essa vila varrida até o canto dos passarinhos. Enquanto isso, no povoado, Maria Bonita andava de casa em casa. Não prometia milagre, não fazia discurso bonito. Olhava no olho de cada um. Tem medo? Tem. Eu também tenho. Mas eu juro para vocês, eles só levam essa terra passando por cima de mim. Lampião e os cangaceiros montavam barricadas com carroças quebradas, enchiam garrafas com areia para dificultar a passagem dos cavalos. As mulheres afiavam facas na pedra, os jovens trançavam cordas para derrubar cavalos. Dona Eulina, velha calejada, olhou para Maria e sorriu de canto. Nunca pensei que ia ver o sertão de cabeça erguida, minha filha. No horizonte, um rastro de poeira se ergueu, primeiro pequeno, depois do tamanho de uma nuvem de seca. O aviso veio seco da boca de Antônio. Eles vêm. Maria cravou o facão na terra. Então eles vão conhecer o sertão. O sol mal tinha esquentado e o chão já tremia. Do alto do morro, Maria Bonita observava. Um cortejo de cavalos, homens armados, e no meio deles, Joaquim Batista. De chapéu branco, sorriso torto, como quem vinha buscar festa. Na vila, o povo segurava o fôlego. As mulheres amarravam lenços nos cabelos. Os homens seguravam ferramentas como se fossem armas, e as crianças, escondidas atrás das portas, ouviam pela primeira vez o som da esperança. Lampião deu um tapa leve nas costas de Antônio.
Se não treme na primeira vez, não é homem não. Mas tremer e ficar, isso é coragem. Maria levantou a mão. Um silêncio cortante caiu sobre o povoado. Hoje, eles vão descobrir que o sertão sabe lutar. Os primeiros tiros ecoaram como trovão. Os jagunços avançaram rindo, mas foram surpreendidos por cordas esticadas, buracos no chão e o povo jogando areia nos olhos dos cavalos. Foi confusão. Gente gritando, bicho relinchando, balas perdidas cortando o ar seco. No meio do caos, Maria entrou em ação. Facão na mão, olhar de pedra, ela cortava as cercas, libertava o gado e empurrava os jagunços para o próprio desespero. Joaquim Batista, do alto do cavalo, gritava sem saber mais para quem. Mata esses desgraçados! Acaba com essa raça! Mas o povo já tinha provado o gosto da resistência, e quando isso acontece, nem bala segura. A poeira do confronto ainda pairava no ar. O cheiro de pólvora e suor grudava na pele, mas algo tinha mudado. Naquele instante, o povo percebeu. Os jagunços não eram de ferro. O coronel não era Deus. E o medo não era eterno. Dona Eulina, com a faca de cozinha na mão, derrubou um jagunço que ameaçava Antônio. Os jovens, antes calados, agora gritavam ordens. As mulheres formavam uma muralha viva, protegendo os velhos e as crianças. Lampião, no meio da confusão, olhou para Maria e gritou, sorrindo com sangue no canto da boca. Esse povo tá danado, mulher. Maria Bonita cravou o facão no chão, subiu num monte de entulho e ergueu os braços. O sertão não pertence a coronel. O sertão pertence a quem planta, a quem sua, a quem sangra para viver aqui. Os jagunços, vendo o povo avançar, começaram a recuar. Alguns soltaram as armas, outros se perderam nos matos. E Joaquim Batista, pela primeira vez, virou o cavalo para fugir. Não, não, não! Ele berrava, mas a voz já não comandava nada. O povo inteiro viu. O homem que torturava e humilhava agora tremia nas rédeas. E naquele momento o sertão soube. A virada não era só de batalha, era de alma. A noite caiu, mas no sertão ninguém dormia. O povo reunido no terreiro, os olhos acesos na luz da fogueira, os rostos endurecidos. Maria Bonita limpava o facão com um pano velho, o olhar fixo no horizonte. Ele vai voltar, disse Antônio, o jovem marcado pelas chicotadas. Ou a gente vai atrás? Maria levantou devagar. Lampião ajeitou a espingarda no ombro. Não tem volta, minha gente. Agora é ir até o fim. As mulheres arrumaram mantimentos. Os homens afiavam ferramentas. Até as crianças traziam cordas e baldes de água. O plano era simples: seguir o rastro, cercar o casarão onde Joaquim Batista se escondia e mostrar a ele o peso da terra que pisava. No caminho, as estrelas iluminavam a trilha. Os pés chutavam pedras, o vento trazia cheiro de mato queimado, e enquanto avançavam, o povo cantava baixo, um canto antigo, de dor e resistência. Esse canto não é de festa, sussurrou Lampião. É de aviso. Maria sorriu de canto, o chapéu abaixado sobre os olhos. Aviso que o sertão não perdoa. Quando chegaram perto do casarão, viram os jagunços dormindo encostados nas porteiras, cavalos amarrados e luzes ainda acesas nas janelas. Maria Bonita respirou fundo. Amanhã de manhã, essa terra acorda diferente. O casarão da Tiru, fazenda, iluminado por lamparinas, parecia um castelo cercado pelo deserto. Mas naquela noite, as muralhas não eram de pedra, eram de medo. Do lado de fora, Maria Bonita, Lampião, Antônio e o povo se espalhavam como sombras, escondidos atrás de mandacaros, cercando a casa grande por todos os lados. Dona Eulina segurava, um terço entre os dedos. As mulheres carregavam tochas enroladas em pano e querosene. Os homens afiavam enxadas. Os meninos carregavam pedras e as meninas olhavam com os olhos arregalados, aprendendo que coragem também se herda.
Lampião se aproximou de Maria, o chapéu torto, o cigarro apagado na boca. Tá tudo pronto, rainha. Tá, ela respondeu, com a voz firme como aço. Dentro da casa, Joaquim Batista andava de um lado para o outro, o suor descendo pela nuca, os jagunços cochichando pelos cantos. Eles não têm coragem, disse Joaquim, tentando enganar a si mesmo. São só povoado de roceiro. Mas o medo já tinha feito morada no peito dele. Do lado de fora, Maria levantou a mão e, num gesto, os cangaceiros se posicionaram. O povo acendeu as tochas. A terra ficou em silêncio. O primeiro grito foi de Lampião. "Ô, coronel!" O sertão veio cobrar. O som se espalhou como trovão e Joaquim Batista, do lado de dentro, sentiu o sangue gelar. Era o começo do fim. A madrugada avançava devagar, mas no terreiro da fazenda a tensão era como corda esticada no pescoço. Lampião acendeu o último cigarro, olhou para Maria e sorriu torto. Quando começar, não tem volta. Maria ajustou o chapéu, passou a mão no facão e respirou fundo. Do outro lado, os jagunços de Joaquim Batista tremiam. Uns cochichavam que era loucura enfrentar cangaceiro. Outros só olhavam para as tochas acesas e para o povo armado, sentindo o medo encharcar as botas. No meio do silêncio, Maria deu um passo à frente, ergueu o braço e gritou: "Pelo sertão!" O estouro veio. As carroças foram derrubadas, o povo invadiu o terreiro, os cangaceiros entraram pelos fundos e o casarão virou palco de grito, poeira, disparo e faca no dente. Dona Eulina arremessava panelas pelas janelas, os jovens puxavam jagunços para a lama e Lampião dançava no meio da guerra, feito sombra com pólvora. Joaquim Batista se trancou no quarto, trêmulo, revólver na mão, rezando um Pai Nosso embolado no medo. Maria arrombou a porta com um chute. O barulho foi seco. Ela entrou devagar, o facão pingando suor, os olhos firmes como pedra. Joaquim apontou a arma. "Sai daqui, mulher! Eu sou o dono desse sertão!" Maria não tremeu. Deu um passo. Deu dois. "O dono, coronel! O dono! Agora chama povo!" O revólver caiu. O homem, antes gigante, agora era só carne fraca, joelhos dobrados, voz sumida. Lampião entrou logo atrás. "O que a gente faz, Maria?" Maria virou para o povo, que enchia a porta, os olhos ardendo, de expectativa. "Deixa ele viver, que viva para assistir o sertão renascer." O terreiro virou tribunal. Joaquim amarrado num banco, os rostos ao redor cuspindo memórias de dor. Antônio contou das chicotadas. Dona Eulina contou do marido morto. As mulheres contaram dos filhos sumidos, e Joaquim só ouvia, os olhos baixando, os ombros caindo. Maria esperou todos falarem. No fim, levantou devagar. "O que fizemos hoje não foi vingança, foi memória. E memória não morre. Memória fica no chão, nas mãos de quem planta, nas vozes de quem canta. A partir de hoje, essa terra é nossa." Os dias passaram. A fazenda virou cooperativa, a casa grande virou escola, a senzala virou celeiro, as crianças aprenderam a ler, os homens dividiram a terra, as mulheres fizeram do terreiro lugar de canto e conselho. Maria Bonita andava entre eles, o facão pendurado na cintura, mas o olhar mais leve, como quem aprende a sorrir de novo. Lampião de longe observava. "Acha que ficamos, Maria?" Ela olhou para o horizonte. "Por enquanto, sim, mas a estrada sempre chama." Nem tudo era paz. A notícia correu. Os políticos da capital mandaram tropas, tentaram retomar a fazenda, mas o sertão já tinha mudado. Quando chegaram, viram um povo armado não só de facão, mas de união. Maria foi à frente, o facão em punho, o povo atrás. "Digam pra cidade, o sertão não baixa a cabeça nunca mais." Os soldados foram embora, e o sertão respirou livre. Num entardecer avermelhado, Maria e Lampião sentaram à beira da estrada. "Tá na hora, Lampião?" "Tá, a lenda não pode ficar parada." O povo chorava.
Queriam que ficassem, mas Maria sabia. Se ficarmos, o povo depende da gente. Se partirmos, o povo aprende a ser dono do próprio destino. E assim montaram os cavalos, sumindo na poeira dourada, deixando atrás um sertão de cabeça erguida. O sol nascia devagar no sertão. O céu vermelho, o vento soprando leve, levantando a poeira fina. Na praça, o povo inteiro estava reunido. Homens de chapéu na mão, mulheres com crianças no colo, jovens com olhar firme. Todos sabiam, era o dia da despedida. Maria Bonita estava encostada no batente da escola que antes fora o casarão do coronel Joaquim Batista. Chapéu abaixado, facão na cintura, olhos fixos no horizonte. Ao lado dela, Lampião, ajeitando o rifle, no ombro, sorria de canto. Antônio, o jovem que um dia foi espancado pelo coronel e agora era líder do povo, se aproximou. Dona Maria, o povo precisa de vocês aqui. Maria ergueu os olhos devagar. A voz dela saiu firme, mas com ternura. Vocês não precisam mais da gente, Antônio. A coragem já está no peito de vocês. A gente só acendeu a faísca. O povo escutava em silêncio, alguns com lágrimas nos olhos. Dona Eulina, a velha da vila, murmurava um terço entre os dedos enquanto as crianças corriam rindo, sem entender o peso daquele momento. Lampião falou, ajeitando o chapéu torto. A estrada chama, minha gente. A lenda não foi feita para ficar parada. Maria caminhou devagar até o centro da praça. Parou diante do povo, ergueu o facão e cravou a lâmina no chão seco. Esse chão agora é de vocês, de quem planta, de quem colhe, de quem luta. Se alguém chegar dizendo que manda aqui, perguntem primeiro o que ele já fez pelo povo. Se não fez nada, não deve nada. As mulheres sorriram entre lágrimas. Os homens ergueram os chapéus. As crianças aplaudiram como quem entende só pelo coração. Os cavalos estavam prontos, as rédeas firmes. Maria montou, Lampião fez o mesmo, e antes de partir ela olhou para trás. Lembrem, coragem não é não ter medo, é ir mesmo com medo. Dona Eulina se aproximou, abraçou Maria e disse baixinho: vocês são a luz que acendeu esse sertão. Maria sorriu. E agora é a luz de vocês, minha velha. Ao partir, a poeira subiu dourada sob o sol nascente. O povo acenava, cantava, chorava e sorria. No alto da estrada, Maria parou o cavalo, olhou uma última vez e sussurrou: o sertão nunca vai morrer. Enquanto tiver memória, ele vive. E sumiram na curva, deixando para trás uma vila livre. Anos passaram. A escola cresceu, o armazém prosperou, a terra foi dividida. O nome de Maria Bonita virou canção nas feiras, conto nas rodas de viola, história de avó para neto. Dizem que, em noites de vento forte, o tilintar de um facão pode ser ouvido nos matos. Alguns juram que é só vento, outros juram que é Maria vigiando. E a frase mais falada nas noites de lua cheia é sempre a mesma: o sertão não pertence a ninguém, ele pertence a quem cuida dele. Anos depois, Antônio, já velho, foi entrevistado por um jornalista. Ele riu, mostrou as mãos calejadas e disse: conheci Maria Bonita. Ela não veio só para derrubar coronel. Ela veio para ensinar o povo a andar com as próprias pernas. O jornalista perguntou: e para onde ela foi? Antônio olhou para o céu, sorriu de canto e respondeu: virou vento. E vento, meu filho, ninguém segura.